Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de um assunto muito polêmico, né? Um assunto que talvez vai sair fumaça da tua cabeça, mas com certeza você vai ter um bom discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que te ensinaram de uma forma errada, tá? Hoje eu quero falar sobre dízimos. Eu fui dizimista por muito tempo. Eu fui dizimista por quase 10 anos, acho que até mais. E baseado lá em Malaquias, né, eu achava que se eu desse o meu dízimo, Deus ele ia me proteger, ia me abençoar, porque essa é a promessa que está lá no Velho Testamento, tá? E eu pensava dessa forma. Mas teve uma época da minha vida, por volta de 2010, aconteceu algo na minha vida financeira e eu fui questionar a Deus. Eu falei, por que está acontecendo isso se eu sou dizimista? Foi quando Deus mandou eu ler a palavra dele no Novo Testamento. Porque o que serve para nós hoje é o Novo Testamento, a nova aliança. Porque a velha aliança, o Velho Testamento, Jesus já cumpriu em nosso lugar. Aí você pode me falar assim, mas o dízimo não é só do Velho Testamento, o dízimo é do Novo Testamento. Isso foi o que te ensinaram, isso foi o que você aprendeu, mas você vai ficar chocado hoje com aquilo que eu vou te falar. E eu tive que aprender na marra, né? Eu tive que aprender mesmo direto em contato com o Espírito Santo. Às vezes a gente tem que passar por um processo de desconstrução religiosa para que você comece a entender o Evangelho de Cristo. Com relação ao dízimo no Novo Testamento, eu quero te dizer que Jesus ele se referiu ao dízimo no Novo Testamento por 2 vezes. E as 2 vezes que Jesus se referiu ao dízimo no Novo Testamento, ele não estava ali pedindo dízimos, nem falando para a igreja dar dízimo. Jesus estava falando ali com os fariseus, e ele estava falando de uma forma pejorativa, quando ele diz o seguinte, olha, fariseus, vocês são hipócritas, vocês dão dízimo de tudo, das hortaliças de vocês dizimam tudo, né? Vocês são super zelosos, né, da lei, mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é a caridade, né, o juízo, a fé e o amor ao próximo. E Jesus falou assim, olha, vocês podem dar dízimos, mas vocês não podem desprezar o mais importante. Olha que interessante. E lá em Lucas, quando Jesus se refere pela 2ª vez ao dízimo, ele estava falando também com um fariseu, né, que disse assim para Deus, falou, olha Deus, olha para mim, veja que eu não sou como os demais pecadores, e nem como este pecador, esse publicano que está aqui do meu lado, né? Porque eu jejum 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo. E o publicano lá, o pecador, ele não tinha nem forças para olhar para os céus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou, olha, este saiu justificado e não o fariseu, que falou que era dizimista, que jejuava 2 vezes por semana. As 2 vezes que Jesus se refere a dízimo no Novo Testamento, não é para incentivar a dar dízimo, e sim de uma forma pejorativa, ou seja, o dízimo de vocês, fariseus, não me compra, o dízimo de vocês não está valendo a pena, vocês estão entregando dízimo à toa, porque o mais importante vocês estão desprezando. 3 coisas que nós devemos observar ali em Mateus 23, quando Jesus fala com os fariseus sobre dízimo. A primeira coisa, Jesus não estava falando com a igreja, tá bom? Então, esse negócio de pastores ficar atacando você na igreja porque você não é dizimista, ou porque ficou 1 mês sem dar o dízimo, isso aí está errado. Esse cara aí é um cão guloso, né? Porque ali Jesus não estava falando com a igreja, ele estava falando com fariseus. Segunda coisa, Jesus só falou aquilo para os fariseus porque os fariseus eram zelosos da lei. E Jesus estava cumprindo a lei ainda naquele período.
Jesus estava cumprindo a lei em nosso lugar. Eu sempre digo que o Testamento, né, a nova aliança, ela não começa em Mateus capítulo 1, conforme você aprendeu, conforme nós aprendemos. A nova aliança, ela começa, o Novo Testamento, ele passa a ter validade a partir de Mateus 27, quando Jesus morre. Você sabe que um testamento, ele só tem validade depois que o testador morre. Então, de Mateus capítulo 1 até capítulo 27, Jesus estava cumprindo a lei, era um período de transição, onde Jesus estava cumprindo a lei ali nesse período. Após a morte de Jesus, jamais Jesus ia falar para ninguém cumprir algum mandamento, porque ele já havia cumprido toda a lei em nosso lugar. Então, primeira coisa, Jesus não estava falando para a igreja. Segundo, ele ainda não havia cumprido a lei. Ele ainda não havia morrido, certo? E o terceiro, o assunto ali não era a ausência do dízimo, tá? O problema ali era a falta de justiça e a falta de fé, a falta de juízo, né? A falta de cumprimento do amor ao próximo, tá? Então essas três coisas aqui, eu já quero refutar aqui o senhor Malafaia, né? Que o senhor Malafaia, ele foi questionado aí em alguns programas de televisão sobre a questão do dízimo. E ele se enrolou todo, ficou meio, né, desesperado, meio nervoso. Em Hebreus também fala do dízimo. Mas quando Jesus se refere lá em Hebreus, capítulo 7, versículos 5 ao 6, ele está falando que o sacerdote levítico, os levitas, eles recebiam o dízimo dos seus irmãos, do povo, segundo a lei, certo? Mais na frente diz assim, mudando-se, pois, o sacerdote, necessariamente se faz mudança na lei. Ou seja, hoje o nosso sacerdote foi mudado. O nosso sacerdócio hoje é Cristo. Os levitas faziam parte da lei. Hoje nós estamos na graça, nós estamos hoje servindo a Cristo. Aí você fala assim, não, conforme eu já ouvi alguns pregadores dizendo aí, não, eles falaram assim, não, o dízimo, ele veio antes da lei. Olha que malandragem, olha que ignorância também. Muitos pregam por ignorância, como eu um dia também já defendi, certo? E eles pregam o seguinte, não, o dízimo veio antes da lei. Abraão era dizimista. É uma grande mentira. Abraão, ele deu dízimo uma vez. E você quer saber da novidade aqui? Se você não leu ainda, é só você ler Hebreus capítulo 7, versículo 4 e 5, e depois vai buscar as referências no Velho Testamento. Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque uma vez, e não era nem dos bens dele que ele dizimou. Ele foi a uma guerra contra o rei de Sodoma, e ali ele derrotou o rei de Sodoma, e ele pegou dos seus despojos, dos seus bens, e deu dízimo a Melquisedeque. Por isso que muitos hoje falam assim, não, o dízimo não é da lei, o dízimo é de Abraão. E se Abraão era o pai da fé, então o dízimo é uma questão de fé. Eu quero te dizer que o dízimo, ele é uma questão de ignorância. Assim como eu defendi muito o dízimo. Eu dizia que quem não dava dízimo estava em pecado, estava roubando a Deus, porque Malaquias falou, roubará o homem a Deus? Aí ele diz, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha que interessante, isso lá no Velho Testamento. Malaquias, ele era profeta, né? O dízimo está lá na lei. E Jesus falou assim, que a lei e os profetas durou até João. Olha que interessante. Desde então é anunciado o reino de Deus. Olha que maravilha. Aí você fala, não, mas eu fiz um voto com Deus para me dar dízimo. Amém, joia, continua dando o teu dízimo, mas isso não vai te servir para te ajudar lá na frente, porque nós não devemos fazer barganha com Deus. Cristo, ele já sabe das nossas necessidades. A Bíblia diz lá estou falando agora da nova aliança, né? Estou falando de Cristo, nós temos que ter Cristo como chave interpretativa das Escrituras. Por isso que eu tenho um certo cuidado quando alguém fala, isso aqui é bíblico, aquilo lá é bíblico. Tem muita coisa que é bíblica, que é bíblico,
mas já caiu em caducidade. Jesus já cumpriu. Agora não há necessidade mais de nós cumprirmos isso aí. Então, toma cuidado com isso aí. Aliás, se você frequenta uma religião, um sistema, um templo, isso aí depende de você manter, continua dando, porque o teu pastor ele vai necessitar disso aí para manter o sistema dele lá funcionando. Outra coisa interessante, o que o teu pastor faz com os dízimos? Lá na velha aliança, o dízimo era para sustentar os levitas, os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, certo? Na nova aliança, na graça, Jesus ele não recebeu dízimo, ele recebeu oferta de alguns irmãos, algumas irmãs que ajudavam a Cristo, beleza? Paulo, na igreja primitiva, Paulo ele não recebeu dízimo, Paulo não pregou a respeito do dízimo, ele recebia ofertas. E você sabe o que Paulo fazia com as ofertas que ele recebia? Ele levava para os irmãos carentes, para as igrejas mais pobres. Ele não pegava para ele não comprava patrimônios para ele não colocava o dinheiro, ele não acumulava bens para si. Eu te pergunto, o que o teu pastor está fazendo com o dinheiro que ele está recebendo? Outra coisa, a igreja primitiva, aqueles irmãos que tinham propriedades, que tinham bens, você vai encontrar lá em Atos, diz a Bíblia que eles vendiam suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam entre os irmãos conforme a necessidade de cada um. Eu pergunto para você, se você vendesse uma propriedade sua hoje e levasse para a tua igreja, depositasse o dinheiro lá nos pés do teu pastor, você acha que ele ia ajudar a viúva, o pobre, o necessitado? Você acha que ele ia pegar esse valor aí, esse dinheiro dessa propriedade, ia chamar aquele irmão, aquela irmã que não tem casa, e iria comprar uma casa para aquele irmão? Com certeza não. Eu tive lá dentro, eu conheço os bastidores, eu sei como funciona. Ele ia simplesmente investir essa grana aí em construção de templos, reforma de templos, né? Onde Deus não habita, porque a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E ia pegar uma parte para ele, ia mandar outra parte lá para a convenção, para o líder dele, ia ficar tudo kit e o povo, a igreja, ia continuar passando necessidade aqueles irmãos mais carentes. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Eu tive lá dentro, eu conheço tudo como funciona. E eu tive que aprender isso aí meio na pancada, meio na marra, né? Hoje eu não dou dízimo e continuo sendo abençoado do mesmo jeito. Sabe por quê? Na nova aliança, Deus manda chuva para o justo e para o ímpio. Aquele que for mais esperto e plantar e prosperar, beleza, tá jóia? Para você entender de uma vez por toda essa questão do dízimo, você não estará em pecado se você deixar de dar o dízimo. Muitos falam lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 10, que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Logo, eles dizem, olha, se você deixar de dar o dízimo, você está roubando a Deus, então você não vai herdar o reino de Deus. Olha que absurdo. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, conforme o título, né, o tema deste canal. Pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas nossas obras, não vem pelos nossos dízimos, para que ninguém se glorie. Você entendeu por que Jesus batia nos fariseus? Porque eles achavam que mediante as suas ofertas, os seus dízimos, eles iam ser abençoados. Então não precisa fazer barganha com Deus. Não precisa fazer troca com Deus. Toma lá da cá. Jesus falou, olha, quando você precisar de alguma coisa, entra no teu quarto e ora em secreto. Porque o Pai que te vê, ele já sabe da tua necessidade. E você não precisa pedir muita coisa, você precisa pedir o pão nosso de cada dia. Olha que coisa maravilhosa. Antes de você conhecer o Evangelho, antes de você se tornar um dizimista, Deus ele já te sustentava. Mudou o sacerdote, necessariamente se faz mudança na lei. Hoje não é mais o sacerdote levita, aquele que tomava dízimo do povo segundo a lei. Hoje o sacerdote é Cristo. E diz ainda lá em Hebreus que aquele sacerdote lá era muito fraco. E hoje nós temos um sacerdote forte, um sacerdote permanente, que nos salva, que nos dá vitória. Para encerrar esse vídeo, você quer ser abençoado? Você quer dar o teu dízimo, o teu trismo?
Jesus ensinou como que você tem que administrar. Você pode administrar o teu dízimo, sabia? Você não precisa levar para o teu sacerdote. Se fosse lá na época dos apóstolos, com certeza eles iam usar isso aí em prol da igreja. Mas hoje não vai ser usado, né? Eu conheço muitos sacerdotes aí que moram em mansões, andam com carrões, os filhos estudam em faculdades particulares, têm plano de saúde particular, moram em condomínios fechados, tá? Enquanto que a igreja que está bancando, está patrocinando tudo isso aí, a igreja está sofrendo, beleza? Então, começa a pensar um pouquinho, começa a raciocinar, leia Jesus, leia os apóstolos, começa a interpretar a palavra de Deus a partir de Cristo. Jesus é a chave interpretativa. Se você deixar a tua consciência funcionar, você vai entender. Quantas pessoas que são dizimistas perderam o emprego? Mas não são dizimistas? Por que Jesus não protegeu contra a crise? Tá? É porque Jesus não está nem aí para a questão de dízimo. Jesus está aí, interessado no amor que está no nosso coração. Olha para o teu vizinho que não é crente. O cara prospera mais do que você. O cara às vezes tem uma vida melhor do que a tua e ele não dá dízimo. Talvez ele esteja cumprindo o evangelho de Cristo. Sabe o que Jesus falou para encerrar de vez esse vídeo? Jesus falou, olha, naquele dia eu vou separar as ovelhas dos bodes. E para as ovelhas eu vou dizer, vem para a minha direita, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Foi aí que esses investiram seus dízimos, as suas ofertas. E aqueles que não fizeram isso, talvez levaram lá para a religião, para ir fechar as mãos, não ajudar o próximo, achando que levando lá para o pastor, para o seu líder, para a religião, e ficava tudo resolvido, ficava tudo ok. Jesus vai falar, e vocês, bodes, vem para a minha esquerda, malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estava nu e não me vestiram. Aí está o segredo de você administrar os seus bens, é ajudar o próximo, tá bom? Pense nisso, começa a pensar, não deixe os outros pensar por você, tá bom? Que Deus te abençoe e no próximo vídeo eu estarei falando sobre a oração e a gratidão. Você vai ver a importância de nós orarmos, de nós termos uma comunhão, um diálogo com Deus e sermos gratos a Deus. Deus tem cuidado de mim. Depois que eu deixei de ser dizimista, a minha vida financeira não piorou. Deus continua cuidando de mim, porque eu creio nas suas promessas, eu creio no que Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. E Mateus, capítulo 6, versículo 33. Em vez de você sustentar algum lobo por aí, em vez de você patrocinar templos, você vai começar a investir no templo do Espírito Santo. Você vai começar a investir no teu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele irmãozinho lá da igreja? É o meu vizinho? Não. O meu próximo é aquele que necessita da minha ajuda, necessita de que eu estenda a mão para ele. Foi isso que Jesus nos ensinou. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus. Pensa nisso e não fica estressadinho comigo, não pega ar e vai ler a palavra, tá bom? Se você ler isso aqui e pedir o discernimento de Cristo, com certeza muitos pastores que acordam tarde e não trabalham, eles vão ter que sair da zona de conforto e vão ter que trabalhar. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus e um abraço.